Pastor, eu dei alguns dados aqui que são bastante fortes, né? É um número muito grande de pessoas que chegam ao Brasil, pessoas que têm um pedido para que elas ainda sejam reconhecidas, inclusive, como refugiadas aqui no Brasil, como eu estava dizendo ali agora há pouco. E as pessoas chegam numa situação que muitas vezes elas estão completamente perdidas aqui no Brasil, com muita necessidade nas mais diferentes áreas. Como é que acontece numa instituição como o Base Gênesis para que vocês possam fazer um mapeamento dessas necessidades dessas pessoas e conseguir, de fato, estabelecer um atendimento para essas famílias? Bom, a situação no Brasil com a questão do refugiado é uma situação que ainda parece que o Brasil não entendeu de fato qual é a emergência total disso, qual é o número total disso. A gente vê as notícias, né? Um dia aqui chega a 1.000, outro dia ali, a gente ouve muito agora sobre os venezuelanos, mas entender que isso é uma catástrofe quase que global e que vários países estão sofrendo com isso e que o Brasil agora faz parte desse número de países que Uhum. estão recebendo essas pessoas, parece que não é uma realidade que muitos ainda têm entendido como presente. O refúgio ele é muito diferente, apesar de ser um problema de imigração, mas é um problema diferente, porque imagine, você faz um plano de mudança, quero me mudar da minha cidade, quero mudar do meu país, né? Então economiza um dinheiro, faz uma pesquisa, faz esse um preparo. O refúgio não, o refúgio é algo que aconteceu ali naquele momento, um evento, de alguma forma, algo que motivou as pessoas a saírem para proteger as suas vidas, e o que eles conseguem carregar, o que conseguem fazer, é muito pouco. Então, quando chega num lugar que aceita como refugiado, ou que faz o pedido de refugiado, as necessidades são muito diversas. Então, desde escola para as crianças, desde roupa, que é uma situação emergencial, Uhum. comida, que também é uma situação emergencial, mas as pessoas também chegam e eles querem desenvolver a sua vida, voltar à sua rotina, né? Ou pelo menos estabelecer uma nova rotina. Então, o trabalho é importante, a documentação é importante, e uma coisa que para nós parece que não é muito importante, mas o acompanhamento de alguém, né? Alguém novo, alguém que daqui em um lugar pode ser ali, o seu braço forte, pode ser a sua ajuda. E principalmente, né, aquilo que a gente trabalha muito ali no Instituto Base Gênesis, que é desenvolver essas pessoas ensinando a língua, ensinando o português, que é a base de entrada, é a porta de entrada para uma nova cultura, para um novo país. Todos os meses, uma média de 250 famílias são ajudadas pela Base Gênesis. Cerca de 1.000 pessoas. Esse número ainda confere? É um número crescente. Nós ajudamos ainda muito pouco comparado ao número de pessoas que vêm nos procurar, nós não conseguimos atender Todo todos. mundo? Hoje no nosso sistema já passa de 450 famílias cadastradas, então 450 famílias que precisam ou de alimentação, ou de roupas, ou que precisam de alguém para ensinar português. E aqui eu já até faço um convite para quem está nos assistindo e queira ser nosso voluntário. Todos os trabalhos do Instituto Base Gênesis são motivados através do voluntariado, e pessoas que demandam ali 1 hora, 2 horas do seu tempo durante a semana para poder ser bênção na vida de um refugiado, na vida de uma família refugiada. Principalmente com a língua portuguesa é muito simples, qualquer brasileiro pode dar essa ajuda, né? Nós temos um programa lá que chama Construindo Pontes. O Aham. que é o Construindo Pontes? É justamente esse abismo, que às vezes é linguístico, mas também é cultural. Então, um voluntário, hoje, ele entra em contato com uma família cadastrada no Instituto Base Gênesis e faz com que essa ponte do abismo cultural, do abismo linguístico, seja, então, estabelecida. E aí, quando uma família tem uma dificuldade, por exemplo, para nós é muito óbvio o sistema de saúde brasileiro, né? Você vai aqui, você vai ali, pega o Uhum. remédio e tal. Por mais que funcione ou não, ou seja melhor ou não, mas as pessoas elas têm acesso, né? Quando você chega em um país diferente, você não sabe como isso funciona. Então, Claro. precisa ter alguém do seu lado que ensina o português, mas que vai junto enquanto ainda o português ainda não está muito bom no atendimento médico. Uhum. Assim como já chegou, às vezes, famílias ali no Gênesis que tinham até um remédio, mas não sabia como administrar o remédio na criança porque não foi, de alguma forma, passada essa informação. Não entendeu muito bem como o médico havia receitado. Isso. Então, a gente diz esse Construindo Pontes é o nosso grande programa com os refugiados, onde um voluntário ele se dispõe a estar perto de uma família, ensinando português, mas passando, sendo um amigo, sendo alguém que pode ser um braço forte para eles nessa nova rotina, né, nessa nova vida. Você disse que quando as pessoas chegam, elas precisam, obviamente, né, de um emprego, começar ali a vida, e é muito mais do que isso, elas querem continuar tocando a vida delas,
Você usou essa expressão. É interessante porque algumas pessoas têm a visão de que esses refugiados chegam aqui e viviam uma vida de extrema carência lá no país deles. E não é muito bem isso que acontece, né? A maioria das pessoas, elas tinham uma profissão, tinham um bom emprego, tinham uma casa, às vezes tinham um negócio. Elas estavam muito bem estabelecidas economicamente no país delas. Mas por uma questão realmente de sobrevivência, por conta, no caso da Síria, por exemplo, dessa guerra civil que acontece há tantos anos, vir para o Brasil é dar as costas para toda essa vida estabelecida, mas conseguir sobreviver, né? Por isso que nós trabalhamos o desenvolvimento humano, que vai além do assistencialismo. Muitos pensam que você ajudar alguém, então significa que quando chega um refugiado, de alguma forma ele tem que se estabelecer dentro da nossa cultura. E nós não trabalhamos esse padrão, nós trabalhamos o padrão de integração, aonde a pessoa ela vai ser aceita da maneira que ela é, e esses dois indivíduos que são de culturas diferentes devem coabitar, né? Devem estar juntos ali. E no desenvolvimento humano, às vezes não é só você dar o emergencial, mas você dá um caminho para ele reconstruir. Claro. Porque eles chegam querendo reconstruir. E nós nos assustamos muitas vezes o preparo que muitos refugiados vêm com um diploma universitário, às vezes com pós-graduação, às vezes com até mesmo com uma profissão que no Brasil ela é até mesmo rara de se encontrar bons profissionais. Mas aí tem uma série de burocracia para que ele possa exercer novamente essa profissão. Temos médicos no nosso cadastro, temos engenheiros no nosso cadastro, pessoas que tinham uma vida, né? E que agora você não pode simplesmente oferecer o básico, você tem que oferecer um caminho para que a pessoa reconstrua, Claro. que chegou disposto a isso, né? Chegou disposto a reconstruir. E a gente está conversando aqui sobre essa situação dos refugiados que chegam ao Brasil. Então eu quero receber agora um casal que chegou da Síria, já tem 4 anos e meio, são uma das diversas famílias que a base Gênesis tem prestado uma ajuda. Por favor, entrem, o Talal e a Gazal. Muito obrigado pela presença de vocês. Por favor, fiquem à vontade. O Talal, inclusive, a gente já conversou num outro momento aqui no Identidade, só que o Talal não veio até aqui. A gente é que foi lá, a gente foi até o restaurante que o Talal tinha e a gente conversou um pouco sobre toda essa situação numa reportagem especial que a gente fez sobre refugiados na Identidade Geral. Conversei com o Talal, outros personagens. Se tiver interesse de rever essa matéria, inclusive, você entra no nosso site, novotempo.com/jornalismo, tem essa reportagem especial lá. Talal, você estava acompanhando aqui essa nossa conversa. E em 2016, quando a gente conversou, você me contou que você era engenheiro mecânico, né, lá na Síria, e você tinha vindo ao Brasil, tinha aberto uma lanchonete, a gente estava conversando nela, mas as coisas mudaram um pouco de 2016 para cá, né? Me conta o que aconteceu. A lanchonete não deu muito certo? Não sei se o problema do Brasil ou outra coisa. O que eu ganhei aqui no Brasil, eu gastei mais. Aqui, quando você começar a trabalhar, você precisa pagar para muita gente, para a prefeitura, para a luz, a água. Então, o que eu ganhei... Muitos impostos. E conheceu a crueldade da realidade brasileira. No Brasil. Eu tentei para o restaurante ficar aberto. Sim. Mas eu não consegui, porque eu preciso pagar bastante. Por isso, eu achei para fechar melhor. Agora, antes, se eu ganhei 10 mil, eu gastei 12. Agora, se eu ganhei R$1.000, gastei 800. Então, agora ganhei mais. E o que você está fazendo agora? Então, agora eu trabalho em casa. Estou tentando de novo para enriquecer meu diploma, porque estou pensando para voltar a trabalhar como engenheiro. Mas agora eu trabalho dirigindo com Uber, sabe? Isso só para me ajudar para esse período para mudar. Como é para vocês viverem no Brasil? Vocês têm planos de continuarem aqui, construir a vida de vocês aqui? Ou o plano é um dia, de repente, voltar para a Síria? No futuro, é pensar para voltar para a Síria. Mas aqui, agora, eu vou ficar aqui, viver aqui. Como ajuda ONG, como ajuda pessoas brasileiras. Porque sozinho, difícil para viver aqui. Mas com ajuda ONG, com ajuda amigas brasileiras, mais fácil. Como é a adaptação? Porque é aquilo que a gente estava conversando antes.
Poxa, português é uma língua completamente diferente, né? Como tem sido para vocês, Talal, conviverem com essas diferenças e se adaptarem aqui? Então, para mim, quando eu cheguei aqui, só para saber, para mim, e não tinha um choque da cultura. Por quê? Eu conheci outra cultura, Uhum. mas eu tenho ainda problema com a língua. E comecei a estudar português só aqui, porque você sabe, minha língua mãe é árabe. Uhum. Eu estudei inglês por causa da engenharia, porque um engenheiro ele precisa inglês. Mas sobre português, eu comecei a estudar português só aqui, no Brasil. E comecei quando eu cheguei aqui. Comecei a estudar português quando eu cheguei aqui, com a ajuda de uma ONG. Eu estudei português só 7 meses, mas depois eu não consegui estudar mais, porque eu não tinha mais tempo para estudar. Eu preciso trabalhar. Claro. Esse é o problema do Brasil. Mas aqui tem uma coisa boa em Brasil, o brasileiro ajuda. Então, quando você está conversando com um brasileiro, se você fala muitas coisas ruins, muitas coisas erradas, o brasileiro, ele tenta Te ajudar. para ajudar, para aprender o que você fala. Essa é uma coisa boa. Não, o que você fala? Fala, deixa. Não isso. Aham. Isso é muito importante Existem para outras nós. culturas que são Sim. bem diferentes nessa questão, Por isso, sobre cultura, eu não tenho problema. Sobre brasileiro, eu não tenho problema, porque o brasileiro ele me recebeu muito bem, ele me ajudou bastante. Sobre língua, eu tenho. Mas você está falando bem, Talal. Tá dando para te entender Sim. perfeitamente aí. Sim, mas eu preciso mais. Então, agora, para fazer prova em engenharia, eu preciso português da engenharia. Eu preciso, Técnico, português técnico, né? Português técnico. Na faculdade, eu preciso português técnico. No banco, eu preciso português técnico. Em saúde, eu preciso... Quem acompanhou a família do Talal foi o Sr. Wilson. O Sr. Wilson é um dos voluntários ali no Instituto Base Gênesis. Ele já é um senhor aposentado, mas ia toda semana da casa dele até a casa do Talal, sendo Legal. bênção na vida dessa família. E esse é o espírito do Instituto Base Gênesis, fazer com que a influência positiva de alguém possa fazer diferença na vida de alguém que precisa. Eu acho que o projeto Pontes, como Construindo pontes. como a gente estava conversando aqui antes até deles entrarem, é muito interessante nesse processo todo do que a Base Gênesis acaba contribuindo. Porque vocês chegam aqui, e a gente contou um pouco de como foi a experiência de vocês deixarem a Síria e chegarem no Brasil em 2016, quando a gente conversou. Quando vocês chegam aqui, é aquela situação, né? Que país é esse? Que cultura é essa? Como é que eu me comunico? Posso dizer que vocês ficam meio perdidos, né? Como é que a gente vai começar a estabelecer a vida nessa outra cultura completamente diferente? Mas o que aconteceu comigo? Esse aconteceu só comigo. Aqui tem uma pessoa, ele brasileiro sírio, ele me recebeu e eu fiquei na casa dele 3 meses. Aí deu para dar uma Esses adaptação, 3 né? meses foram para mim muito importantes. Ele me ajudou bastante para acostumar mais rápido, sabe? Mas eu não cheguei aqui, eu não conheci ninguém aqui no Brasil. Eu não tenho família aqui no Brasil e não conheço ninguém. Mas ele me recebeu em casa dele e fiquei com ele sempre, durante esses 3 meses. Ele me ajudou bastante. Por causa disso, eu costumo mais rápido a vida aqui. Eu acho que o que acontece com quem nem tem essa oportunidade como a sua, né, de ter uma pessoa, você pode ficar na casa, é que muitas vezes essa atividade até ajuda a pessoa a restabelecer uma dignidade, né, como ser humano, como indivíduo que vai começar numa cultura muito diferente. Gasal que é mãe, 3 filhos, Sim. tem a responsabilidade da educação desses filhos como sendo uma coisa muito forte no seu coração. Como é que foi essa adaptação? Você teve esse privilégio desses 3 meses, mas como é que foi para as crianças, principalmente, essa chegada no Brasil? Quando chegou aqui com meus filhos, claro, muito difícil, não conheci falar com ninguém, porque eles falam só português. E para ele também na escola dele difícil, porque ele entra na escola, não fala nada português. Ele passou pouco difícil, mas depois passou bem. Mas para mim difícil. Eu fico mais ou menos 5 meses até aprender pouco português, fala com pessoas portuguesas.
também difícil, porque deixa a minha família na Síria, meu pai, mãe, tem 3 irmãos, tudo na Síria, vem aqui, difícil. Quais são os planos de vocês? Vocês já estão aqui no Brasil há 4 anos e meio. Começaram um negócio, o negócio não deu tão certo, né? Talal agora tem planos de conseguir trabalhar dentro da área específica onde ele tem a formação. Quais são os planos de vocês para esse próximo período aqui no Brasil? Então, agora para mim, estou tentando para ficar aqui, tá bom? É claro, não deu certo, mas estou tentando para ficar aqui, porque agora, para voltar para a Síria, agora é difícil. Durante a guerra é muito difícil. Então, estou trabalhando bastante, estou tentando para voltar, ficar tudo certo. Se minha vida fica tranquila, fica bom para mim, para minha família, eu vou ficar. Mas se não ficar tudo certo, eu vou voltar via Síria. Por que Síria? Não outro país. Porque lá na Síria ainda eu tenho meu apartamento. Então eu não preciso pagar de aluguel todo mês. Aqui é muito caro. Sim. Ainda eu tenho escritório da engenharia. Então eu posso trabalhar como engenheiro. E não preciso enriquecer minha diploma. Ainda depois de 4 anos eu não consegui enriquecer minha diploma. Lá na Síria eu não preciso. Eu tenho escritório da engenharia e posso trabalhar como engenheiro. E posso trabalhar em qualquer empresa, porque lá na Síria, agora as empresas começaram a abrir de novo, começaram a trabalhar de novo. Então, se a vida aqui fica como agora, Muito difícil. Muito difícil. Mas, Para olha, brasileiro é muito difícil. Pastor, a gente falou várias vezes de voluntários que podem ajudar, a Base Gênesis, por exemplo. Como a pessoa pode entrar em contato com a Base Gênesis? Como que eu posso, então, ser voluntário na Base Gênesis ou conhecer mais desse projeto? Se você estiver em São Paulo, Praça da Sé, número 28, primeiro andar. Muito fácil. O prédio onde fica a Casa Publicadora Brasileira, a loja da Casa Publicadora Brasileira. Praça da Sé, número 28, primeiro andar. Telefone 11 21 29 26 26. Quer entrar no site? www.institutobasegenesis.org.br. Muito bom. Quero agradecer muito, pastor, e parabéns Obrigado. pelo Instituto Base Gênesis, por todo o trabalho que acontece lá, de ajuda aos refugiados, não só sírios, mas diferentes lugares. Talal Gazal, muito obrigado. Muito obrigado a você. Por vocês terem vindo. Espero que Deus abençoe muito a estadia de vocês aqui no Brasil por enquanto. Se o plano for ir embora, que continue abençoando a vida de vocês lá. E se for para passarem a vida toda aqui no Brasil, que vocês possam ser muito felizes aqui também. E muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vocês e a toda a família de vocês. Obrigado mesmo.